Eu não sosseguei enquanto eu não descobri essa informação. Eu trouxe para vocês aqui que o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião para o dia 8, uma reunião extraordinária para votar o patrocínio com a Globo. Pois é, a Globo fez proposta aí para os clubes da Libra. E eu consegui detalhes desse contrato que será votado na próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Lá eu serei obrigado a dizer qual é o meu time. Aí vou mencionar lá Flamengo. Isso quer dizer que quem tem mais torcida, teoricamente, ganhará mais. Mas já queria contar para vocês que o nome do Danilo vem sendo debatido dentro do Fla. Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tradição. Os cortes de hoje são do canal do Nicola e do Vene Casagrande. Se você está chegando agora, aqui você sempre encontra as notícias mais atualizadas do Mengão. E claro, sempre tem aquela zoeira com os rivais. Então já se inscreve no canal e ative o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse. Bora te atualizar sobre as coisas do Flamengo. Quero começar falando sobre Danilo. Lateral direito que pertence ao Juventus tem contrato longo. O vínculo dele só se encerra na metade do ano que vem. Mas ele já passou a estar na mira do Flamengo, informação que vem lá de fora do país, lá da Itália. A Juventus não sinalizou ainda em relação à possibilidade de renovação do contrato do Danilo, que é jogador da seleção brasileira e também tem sido muito utilizado na Juve como um zagueiro. Seria mais um dos vários atletas que fizeram sucesso no exterior e foram contratados pelo Flamengo na reta final de temporada, ou de carreira, desculpa. Situações, por exemplo, como a do Rafinha, do Felipe Luiz, entre outros. O Danilo ainda também não tomou sua decisão sobre voltar ou não ao Brasil. Acho que é uma conversa muito embrionária, mas já queria contar para vocês que o nome do Danilo vem sendo debatido dentro do Fla. Outro jogador que vive situação parecida na Juve é o Alexandro, atleta que conversou com o Flamengo, mas depois do acordo com o Matias Vinha, o nome do Alexandro foi descartado. O São Paulo é hoje o grande interessado na contratação do lateral esquerdo, que apareceu com destaque no Brasil, jogando pelo Santos, esteve no Porto e vive os últimos meses do contrato na Juve. A grande diferença do Alexandro para o Danilo é que o Alexandro tem contrato somente até junho, já pode inclusive assinar um pré-contrato. São Paulo tenta convencer o atleta de que voltar ao Brasil seria a melhor decisão. Deixa eu só contar mais uma sobre o Gabigol, um atacante que aguarda pelo desfecho do pedido de efeito suspensivo, segue chateado com dirigentes rubro-negros. E a entrevista concedida nessa semana pelo Rodolfo Landim, falando a respeito da renovação de contrato, da possibilidade de não acerto, tudo isso só deixou o Gabigol ainda mais chateado. E se alguém ainda tinha dúvida de que o Gabigol não renovaria seu contrato com o Fla, isso está completamente confirmado. Vamos para as informações. Vou começar falando do Gerson, que voltou a fazer trabalhos com o grupo, e a expectativa de vê-lo em campo ainda em abril cresce cada vez mais lá no Ninho do Urubu. Inclusive, um dos médicos do Flamengo deu entrevista à Flá TV. O nome do médico é Fernando Bassan e falou muito do esforço do jogador, elogiou demais a conduta do atleta nesse processo de recuperação. Abre aspas. Ele é uma pessoa maravilhosa, um atleta maravilhoso, pessoa de trato muito simples. A gente troca diariamente informações e discute diariamente as perspectivas e próximos passos. A angústia dele é a nossa de querer voltar a jogar. Nenhum atleta se sente confortável de estar no hospital, de estar numa mesa de cirurgia e de ficar 30 dias cortado das relações de jogos e treinos. E quando a gente consegue uma cumplicidade e confiança de médico e paciente, consegue se fazer com isso, se desenvolva. E aí estão esses resultados que temos conseguido, mesmo diante de um cenário de alta complexidade. Galera, o Gerson é um atleta, assim, fora das quatro linhas, é claro, que se cuida muito, fisicamente falando. É muito difícil ver o Gerson ter uma lesão muscular, por exemplo, é raro. Repara só, cara, é muito pouco o número de contusões do jogador. Ele pode ficar fora por pancada. Agora, lesão muscular é difícil e, de fato, o Gerson, pelo que relatam lá no Ninho do Urubu, tem dado a vida para poder voltar o quanto antes. E a chance é enorme de ele voltar em abril. A perspectiva, a previsão era para ser ali no começo de maio, mas ele já voltou a treinar com os demais jogadores e aí a chance só cresce. A grande dúvida é, quando ele ficar à disposição, o que o Tite fará? A minha opinião hoje é, De La Cruz é titular absoluto ali na posição que o Gerson estava jogando, de segundo volante. Eu vejo o Gerson brigando por vaga com o Luiz Araújo, talvez, mas com o De La Cruz, com todo respeito ao Coringa do Flamengo, essa vaga é do De La Cruz. Inclusive, no jogo de terça, pela Libertadores da América, ficou nítido.
O De La Cruz faz muita falta ao time do Flamengo. Ele não pode ficar ausente. E quando eu digo ficar ausente, é naquela posição ali. Ele não atua bem aberto pela ponta direita, pelo menos no Flamengo, não deu certo. Então o Gerson ele terá que correr atrás para reconquistar uma vaga de titular no time do Flamengo, talvez na ponta direita, na vaga do Luiz Araújo, que para mim está oscilando demais. Vamos falar agora do Gabigol. Muita gente perguntando sobre o Gabigol. Ele não pode ir ao Ninho do Urubu, inclusive... informação, ele não pode nem comparecer ao Maracanã no domingo para receber a medalha. Se o Flamengo sendo campeão, ele vai receber a medalha em casa. E por falar em casa, é onde ele vem mantendo a rotina dele de treinamento. E os treinamentos em casa, o Gabigol não é algo estranho para ele, não é algo raro para ele. Muito pelo contrário, ele sempre fez isso, ele sempre trabalhou em casa, ele tem uma academia para ele, uma academia muito boa, por sinal. O Gabigol ele tem uma estrutura muito boa na residência dele e, através de um planejamento traçado pelo Flamengo, pelos profissionais do Flamengo, preparação física, departamento médico, ele vem fazendo esses trabalhos em casa. A questão é, galera, o assunto Gabigol ainda vai dar pano para manga, e quando eu digo pano para manga é envolvendo o lado jurídico da suspensão dele. Hoje ele é um jogador suspenso e também tem o ponto da renovação de contrato. O Landim já deixou claro que ele será tratado como outro jogador. E eu concordo com o Landim. Eu sou um cara que não costumo, digamos assim, eu critico o Landim quando tem que criticar. A verdade é essa. Mas nesse caso, eu acho que a postura do Landim está extremamente correta. Não é porque o Gabigol é ídolo que tem que dar tudo que ele pedir. Muito pelo contrário. Renovação de contrato, a gente fala tanto de profissionalismo no futebol, e aí quando a diretoria vai ser profissional, os torcedores vão reclamar. Não faz sentido. A proposta para ele vai ser feita. Se ele vai aceitar ou não, é uma outra história. Eu espero que ele aceite, mas ele precisa entender que hoje ele está desvalorizado. Ah, mas se o Flamengo não der uma proposta boa para ele, ele vai para outro clube. A vida é assim, gente. Não dá. Não é porque é ídolo que tem que acatar tudo. Então, se ele exigir que o Ninho do Urubu tenha o nome dele, o Flamengo vai aceitar? Não, não é assim. Everton Ribeiro, o Flamengo fez uma proposta. Everton Ribeiro fez uma contraproposta. Não entrou em acordo, foi lá para o Bahia. E vida que segue, a vida do Flamengo está seguindo e a vida dele também está seguindo. Sobre o treino de hoje lá no Ninho do Urubu, o Tite não esboçou nenhum time titular. Tem atividade desse sábado, e aí ele deve esboçar o time titular. Agora, a grande curiosidade... ele misturou tudo, tá? Todos os jogadores, titulares e reservas, digamos assim, na atividade. E a grande curiosidade, uma informação publicada primeiro pelo Coluna do Fla, que eu confirmei, o Everton Araújo, que entrou na lateral direita, no lugar do Varela, não foi nada por acaso. O Everton Araújo vem treinando de lateral direito desde a lesão do Wesley. Para quem não sabe, o Everton Araújo é jogador da base do Flamengo, volante de ofício, e está quebrando esse galho no time profissional a pedido do técnico Tite. Isso mostra que Santiago Campos, paraguaio, que chegou com status de joia paraguaia, perdeu espaço com o Tite e não será aproveitado. Vamos falar agora da informação mais importante desse vídeo. Como eu falei lá no começo, eu não sosseguei enquanto eu não descobri isso, porque eu queria descobrir os valores da proposta da Globo ao Flamengo e aos clubes da Libra para aquisição, tá? Com exclusividade no Brasil e não exclusividade no exterior dos direitos de captação, fixação, edição, disponibilização, transmissão e exibição de todas as partidas entre os clubes Libra que atuem como mandante pelo Campeonato Brasileiro da Série A nas temporadas 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029. Vamos lá que eu descobri os valores. Anota aí, não é exagero não, não é fake news não. 1,3 bilhão de reais por ano, tá? Durante esses 5 anos, dividido pelos clubes da Libra que estiverem jogando a Série A. E a previsão é que seja 9 clubes. Se ou Palmeiras, ou Corinthians, ou São Paulo, ou Flamengo não estiverem na Série A, o valor vai diminuir em 10%. E a divisão desse 1,3 bilhão de reais será a seguinte: 40% de 1,3 bilhão de reais igual para todo mundo, para todos os 9 clubes,
30% desse valor pela colocação no campeonato, ou seja, será desempenho no Campeonato Brasileiro, e 30% do valor será pela audiência que os clubes derem. Óbvio, eles terão algo ali, um mecanismo que vai dar para fazer esse levantamento de audiência. Qual clube dá mais audiência? Teoricamente, o Flamengo, o Corinthians darão mais audiência porque tem a maior torcida. Além disso, tem o valor pago pelo pay-per-view, que é o canal fechado, né? A divisão será 45% em colocação, ou seja, desempenho no Campeonato Brasileiro, 25% pela audiência, desculpa, eu estava lendo a mensagem, 45% em colocação, 25% pela audiência e 30% em cadastro. Ou seja, eu, por exemplo, Vene Casagrande, quando eu vou contratar o pay-per-view, lá eu serei obrigado a dizer qual é o meu time. Aí vou mencionar lá Flamengo. Isso quer dizer que quem tem mais torcida, teoricamente, ganhará mais. Aí vocês vão me perguntar assim, Vene, o contrato é bom? Gente, vou ser bem sincero, não tem como eu, Vene Casagrande, dizer isso. Eu fiz essa mesma pergunta para pessoas do Flamengo. Todo mundo falou assim, o ideal era que todos os clubes tivessem na Libra, mas isso não aconteceu. Mas fazendo um comparativo com um contrato antigo com a Globo, de transmissão, esse formato é bem quisto, é bem visto. E assim, eu acho que será aprovado no dia 8. Acho pouco provável que não seja aprovado. Torcedor, parece que o Gerson já está em fase final de recuperação e logo estará disponível para voltar aos gramados pelo Mengão. Mas o Tite não tem uma missão fácil aí. De La Cruz tem jogado muito bem, tem dado conta do recado e vai ser difícil decidir entre De La Cruz e Gerson. É lógico, o Gerson tem que voltar ao seu bom ritmo de jogo e vai demandar tempo, mas mesmo assim já é uma dor de cabeça para o treinador Tite. Mas me diz aí, quem você manteria como volante do Mengão? De La Cruz ou retornaria com o Gerson? No meu ponto de vista, eu discordo do Vene. Eu acho que o Gerson não vai se encaixar bem ali na ponta direita no lugar do Luiz Araújo, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E com toda essa dificuldade da nossa lateral direita, o Tite acabou tendo que improvisar um garoto da base, porque o Varela passou por complicações e o Wesley está lesionado. Surgiu o nome do Danilo novamente, o Danilo que vem atuando aí muito bem pela seleção brasileira e é o homem de confiança do Dorival Júnior. O contrato dele está terminando na Juventus e o jogador é especulado no Flamengo. É de nosso conhecimento e o Tite não esconde que ele é fã do lateral. Apesar da sua idade avançada, eu acredito que Danilo vai se encaixar muito bem nos moldes do treinador Tite. O seu forte é a defesa e isso é visto com bons olhos pelo treinador do Mengão. E tem contrato bilionário com a Globo que possivelmente será fechado nos próximos dias. Segundo a informação do Vene, nomes lá de dentro do Flamengo disseram que esse contrato é bem visto pelo clube, comparando com contratos anteriores. Se for vantagem para o Mengão, que seja fechado. Agora, o que não pode acontecer é os times brasileiros reclamarem da porcentagem que será dada para os times que dão mais audiência, como é o caso do Flamengo e até mesmo o Corinthians. E aqui eu deixo o exemplo do Botafogo. Com todo respeito ao clube, não dá para eles exigirem ganhar a mesma quantia que o Flamengo, sendo que a audiência que o Flamengo dá para a emissora é absurdamente maior. É uma cláusula justa e todos os times brasileiros ganharão uma fatia desse valor bilionário. Já se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.